Converter-nos significa abandonar as lógicas absurdas do mal e abraçar as lógicas de Deus. É a lógica da compaixão, é a lógica da misericórdia. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos na terceira etapa da caminhada da Quaresma e a liturgia hoje nos convida uma vez mais a tomar consciência do projeto que Deus tem para nós. Decidido a conduzir-nos em direção à vida verdadeira, Deus caminha ao nosso lado, nos aponta caminhos de liberdade, caminhos de vida nova, e Ele nos convida a derrubar tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que nos limita e nos encerra em fronteiras fechadas de egoísmo, fronteiras de sofrimento e de morte. Na primeira leitura de hoje, Deus se apresenta a Moisés e aos hebreus que vivem como escravos no Egito. Ele não olha com indiferença para o sofrimento dos seus filhos, aqueles que estão escravizados e maltratados, mas está ao lado deles, os ajuda a libertarem-se das cadeias de morte que os prendem e os conduz em direção à liberdade e à vida plena. A libertação dos escravos hebreus do Egito nos oferece um modelo que o Deus Salvador vai usar em todas as épocas da história para salvar o seu povo. O Evangelho de hoje nos apresenta um apelo veemente de Jesus à conversão, à mudança radical de vida, à transformação radical da existência, a uma mudança de mentalidade, a um recentrar a vida de forma que Deus e os seus valores passem a ser a nossa prioridade fundamental. Se isso não acontecer, diz Jesus, a nossa vida terá sido uma perda de tempo, um projeto falhado. A segunda leitura nos avisa que uma experiência religiosa que se traduz em meros rituais, aqueles rituais externos e vazios, não nos assegura a vida e a salvação. O que é importante é a adesão verdadeira a Deus, a vontade de aceitar a sua proposta de salvação, o seguimento radical de Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, neste terceiro domingo da Quaresma, ao ouvirmos o Evangelho de São Lucas, no qual Jesus, após relatar dois acontecimentos recentes, os galileus assassinados por ordem de Pilatos e as 18 pessoas mortas no desabamento da Torre de Siloé, ele faz um forte apelo à conversão. E no texto está demarcado pela expressão em grego ean me metanoete pantes homoios apoleiste. Se não vos converterdes, todos perecereis do mesmo modo. Ean me metanoete pantes homoios apoloeste. A palavra metanoia nos referimos nas últimas reflexões que fizemos e significa mudança de mente, transformação interior. Não é apenas um arrependimento emocional, mas uma mudança profunda na maneira de pensar, na maneira de agir. O que acontece não pode se limitar a suscitar apenas um julgamento, mas deve também impulsionar a nossa vida para uma conversão pessoal. Diante de cenários tão difíceis que vivemos hoje, vemos que os grandes acontecimentos de guerra e divisões de povos em todo o mundo nos entristecem, nos questionam, nos abalam. Nós pensamos com dor nos incontáveis mortos, nos feridos, que carregarão para sempre as marcas dessas tragédias, nas famílias destruídas, nos milhões de refugiados, no pranto das crianças mutiladas. Meus irmãos e minhas irmãs, surgem muitas perguntas, hipóteses, inquietações, perguntas de ordem humana e religiosa, bem como política. Queremos compreender, julgar, encontrar um caminho para acabar com o terrorismo, o medo, a guerra.
Mas como agir seriamente para alcançar uma paz duradoura? A atualidade desses questionamentos, como sempre, nos provoca a buscar critérios de discernimentos na palavra do Senhor, na palavra de Deus. E nesse caso, em Lucas, no capítulo 13, nós podemos interpretar assim: Jesus não entra nos debates sobre a atribuição de culpas por atos violentos, nem na busca por bodes expiatórios. Em vez de emitir julgamentos morais categóricos sobre as ações de indivíduos ou grupos, Jesus ele aponta para a raiz mais profunda de todos os males: a pecaminosidade de todos, a cumplicidade interior de cada um de nós com a violência e o mal. Por 2 vezes ele repete: se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E aqui retorna a expressão ean me metanoete pantes homoios apolesteis. Se não vos converterdes, todos perecereis do mesmo modo. Ele nos convida a buscar dentro de nós os sinais de nossa própria cumplicidade com a injustiça. E ele nos adverte a não apenas erradicá-la pontualmente, mas a mudar nossa escala de valores e transformar nossas vidas. Isso, à primeira vista, nos surpreende. Parece um distanciamento da realidade, uma abordagem excessivamente elevada diante de eventos que exigem decisões urgentes e também julgamentos claros. Pode parecer, de um modo, generalizar um problema, confundindo culpados e inocentes, agressores ou vítimas sobre um único denominador. Mas Jesus de forma alguma quer anular a responsabilidade pessoal de cada um. Todos nós somos responsáveis, todos são responsáveis por suas ações e devem arcar com as suas consequências. No entanto, ele nos ensina algo ainda mais essencial. Todos os esforços humanos para eliminar o mal pela força das armas nunca terão um efeito duradouro se não tomarmos seriamente consciência de que as causas profundas do mal estão dentro de nós, nos corações e nas vidas de cada pessoa, de cada grupo, de cada nação, de cada instituição que colabora com a injustiça. Se não agirmos nessas esferas mais profundas, em breve nos veremos novamente diante dos mesmos males que tentamos erradicar apenas com ações externas. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos encontrar nessas palavras um critério também para nós nos dias de hoje. Não nos limitarmos a julgamentos apressados e superficiais, mas buscarmos, por meio de um discernimento consciente, um discernimento responsável, aquele chamado à conversão que, em última análise, deve tocar a vida de cada um de nós. Essa conversão ela é sustentada por 2 traços no rosto de Jesus, que a liturgia nos apresenta hoje por meio de 2 imagens simbólicas: um arbusto em chamas e uma figueira sem frutos. Ambas nos falam do amor de Deus, destacando especialmente 2 aspectos: sua compaixão e sua misericórdia, segundo o Midrash. E o Midrash é um conjunto de interpretações e comentários rabínicos sobre as escrituras hebraicas que buscam explicar, aprofundar e esclarecer passagens bíblicas por meio de parábolas, metáforas e histórias. Segundo o Midrash, Deus fala a Moisés de dentro de um arbusto rodeado de espinhos, porque participa pessoalmente do sofrimento do seu povo. Já a figueira, aqui no texto do Novo Testamento, nos revela a misericórdia do vinhateiro da parábola, que decide conceder mais um ano para que ela possa dar frutos. Talvez produza fruto no futuro. São Lucas capítulo 13, versículo 9. Estas 2 imagens na liturgia nos entregam o forte apelo de Jesus à conversão. Nós não somos mais ou menos pecadores que os galileus assassinados por Pilatos, ou que os 18 homens mortos no desabamento da Torre de Siloé.
o mal continua a se manifestar em nossa história com toda a sua irracionalidade e nós permanecemos sem palavras para explicá-lo. E é justo que seja assim. Não há palavras que possam justificar ou dar sentido à sua absurda existência. Mas há uma palavra que sempre podemos pronunciar. É a palavra da nossa conversão. E converter-nos significa abandonar as lógicas absurdas do mal e abraçar as lógicas de Deus, representadas na liturgia de hoje pelo arbusto e pela figueira, a lógica da compaixão e da misericórdia. Converter-nos significa abandonar as lógicas absurdas do mal e abraçar as lógicas de Deus. Um santo domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.